Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu trago os meus primeiros 5 dias com esse aparelhinho aqui, o Mi 9T. E eu vou trazer aqui para você as minhas primeiras impressões que eu tô tendo nesses 5 dias de uso a respeito de câmera, design, bateria e tudo mais. Mas antes de começarmos, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo que sai no canal e vamos lá! Primeiramente vamos falar quando você retira o aparelho da caixa, o que tem de diferente. O seu design chama muita atenção, temos uma tela praticamente com toda a proporção, você não tem aquele famoso notch aqui na parte de cima, e na parte de trás é onde a gente tem a maior diferenciação dos aparelhos da Xiaomi, tá? Nós temos esse degradê de dentro para fora, no meio, e não temos aquele sensor de digital aqui na parte central. É uma diferença bem legal de design e que vai chamar bastante atenção de quem você passar na rua e olhar para o seu smartphone. Essa é a primeira coisa que você vai notar ao tirar o smartphone da caixa. E lembrando que a gente tem, deixa eu pegar aqui, uma capinha um pouco diferente nesse aparelho, que é essa daqui. Eu não gostei muito da capinha porque ela é frágil, não é para proteção de queda. Se você quer tomar cuidado com o smartphone e não quer que ele estrague, essa capinha aqui não é muito aconselhável para você. E essa capinha ela não vem de brinde, você paga por ela, diferente do que muitos falam aqui nos comentários. A capinha, ela encaixa muito bem, tem uma pegada muito boa, mas não protege de impactos. A parte de cima dela não tem proteção e na parte de baixo também não. Então se o smartphone cair e bater essa parte aqui de cima ou de baixo, esquece que provavelmente vai ter trinco na sua tela. Vamos falar um pouquinho de desempenho. Nesse smartphone aqui nós temos o novo Snapdragon 730, que é um downgrade do 855. Mas é um downgrade muito bem-vindo, que tem um desempenho fenomenal. É um smartphone que, para quando você quiser jogar, ele vai te dar o desempenho necessário para você conseguir jogar os seus jogos na qualidade alta, média, tranquilamente, em qualquer aplicativo ou jogo da Play Store. E quando você quiser usar rede social, Facebook e não gastar tanta bateria, ele vai dar conta do recado e você não vai se preocupar e vai conseguir chegar no final do dia com bateria até lá. O sensor de digitais do Mi 9T é diretamente aqui na tela, como vocês podem ver aqui, ó. A gente tem o sensor de digitais aqui, quando eu clico ele acende. E esse sensor de digitais ele não é igual ao do S10 Plus, que ele é por vibração. Esse sensor ele é por imagem, tá? Ele joga uma luz aqui que consegue ler o seu dedo diretamente na tela. Então provavelmente se você usar película, você não vai ter problemas de ter que comprar uma especial, igual acontece no S10 Plus, S10 no caso. O sensor digital é bom, a gente consegue ter um desbloqueio bem rápido, ó. A gente não é o mais rápido do mundo, mas ele é mais rápido do que o Mi 9 Pro, pelo que eu andei vendo nos vídeos. Mas não temos um sensor digitais que você relou, destravou. Eu vou desbloquear mais algumas vezes aqui para você ter uma noção da velocidade dele, ó. É uma velocidade razoável, você não vai ter dores de cabeça para usar durante o dia. Enquanto eu estou utilizando, eu nem sinto falta de usar na parte de trás, porque o tempo que você leva para encostar o dedo aqui na parte de trás do smartphone, se você não está acostumado ou erra muito, é o tempo que ele chega para desbloquear aqui na frente, porque ele fica sempre aceso aqui por ter uma tela AMOLED, não gastando bateria. Vamos falar um pouquinho das suas câmeras. A câmera traseira dele tem um sensor IMX582, é um pouco inferior do que o 586 que está vindo em todos os smartphones top de linha hoje, mas tem um nível de foto muito bom para você conseguir utilizar no seu dia a dia. E na câmera frontal nós temos 20 megapixels. Eu não vou falar de abertura ou coisas do tipo, eu vou deixar passando algumas fotos para vocês verem durante o dia e durante a noite, para vocês terem uma noção de como a foto se sai. O que eu posso te dizer durante os 5 primeiros dias é que as fotos se saem muito bem, mesmo durante o dia, mesmo durante a noite. E em gravação também. Nós temos um equilíbrio de cores bem legal e uma abertura nas lentes muito boa para a gente conseguir fotos bem bacanas na parte da noite. A câmera frontal dele, a gente tem aquele famoso sobe e desce aqui, tá? Eu vou fazer aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Eu vou focar aqui para vocês verem. Ela faz um barulhinho quando a gente vai desbloquear. Só deixa eu focar aqui primeiro. Pronto, focado. Subiu. Desceu. Ela faz um pequeno barulhinho que eu acredito que não dê para ver na câmera e no som, mas é um barulhinho que é de mecanismo mesmo, mas dá um pouquinho de aflição, porque parece que está raspando alguma coisa, mas não é. Então não se preocupe, tá? Essa câmera frontal dele, ela tem um sensor que, por exemplo, se você tiver com ela aberta aqui na parte de cima e o celular subir e ficar fora da sua mão, ela fecha automaticamente. Eu não sei te dizer como que fizeram isso, qual sensor que está sendo utilizado, mas é uma proteção caso o celular caia para não danificar a câmera frontal e o mecanismo de sobe e desce. Mas infelizmente na câmera frontal
a gente tem o desbloqueio facial, que a maioria dos aparelhos hoje está vindo com ela embutida, e nesse aparelho aqui não faz tanto sentido, pelo menos para mim. Por quê? Na hora que a gente vai desbloquear com o desbloqueio facial, a gente ergue até ele erguer a tela e desbloquear, é um tempo muito lento por conta da facilidade do desbloqueio na tela. Você vai querer muito utilizar o desbloqueio na tela por ser mais rápido e intuitivo do que clicar na tela, arrastar para cima para ele conseguir ler seu rosto e até desbloquear. Vai demorar um pouquinho mais e provavelmente você não vai gostar tanto. Uma das coisas que eu notei de diferente nesse aparelho é no software. Ele tem algumas funções um pouquinho diferentes, que eu vou trazer num vídeo específico de dicas para ele, mas temos algumas modificações especialmente para ele, por conta dessa câmera aqui na parte de cima, que ela acende na hora que ela sobe, e temos o LED de notificação diretamente aqui em cima. Ela tem algumas features bem legal para você modificar ao seu gosto. Então se você estiver vendo esse vídeo e quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição se ele já tiver sido postado. E falando rapidamente da sua tela, nós temos uma tela AMOLED, não tem nem o que falar, tela produzida diretamente pela Samsung, aquele tom vivo, bonito que a gente tem e o preto mais profundo ainda. Temos uma tela muito linda aqui, muito bem trabalhada, com bordas muito pequenas na parte de baixo e na parte de cima, lembrando muito ao design do Mi Mix 3. E nas laterais nós temos a borda em metal. Infelizmente essa borda em metal, nos primeiros 5 dias eu já consegui riscar ela, não sei como, mas é pouquinho. Mas pelo que eu tava vendo, ela risca muito fácil. É um ponto negativo na minha opinião, porque a capinha ela não protege a parte de baixo e de cima. Então se você colocar o celular junto com chave no bolso, tome cuidado que provavelmente ele vai riscar facilmente essa parte de cima e de baixo. E provavelmente a parte de baixo da tinta é prateada, então vai ficar bem demarcado se você usar o smartphone com chave no bolso. Esses foram os primeiros 5 dias que eu estou com o Mi 9T. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E mesmo assim, se quiser comprar o aparelho, link na descrição, com estoque no Brasil ou importação, você que decide. E muito obrigado por ter assistido, espero que tenha gostado. Tchau!